Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Gálatas, capítulo 4, verso 6 ao 7. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Deus de poder, Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dos meus filhos, do meu cônjuge, em nome de Jesus, guarda a nossa entrada, a nossa saída, nossos bens, a nossa vida, para a honra e glória do teu nome, amém. A palavra do Senhor diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama Abba Pai, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então, se nós somos, não somos mais servos, o que Deus está dizendo? Você não é servo de Deus, você é filho, Você não é escravo mais do pecado, você agora faz parte da família de Deus. E se Deus, Ele deu Jesus por nós, deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, que é a nossa maior herança, que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós. E foi o princípio já de todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você. É Ele deixar o Espírito dele habitar em mim e você. Veja, se nós não somos, servos mais, nós podemos chegar ao nosso Pai, nós podemos chegar a Deus, nós podemos conversar. Se nós somos herdeiros, nós não precisamos agir como escravos. Aleluia! Então, nós não podemos ser como aquelas pessoas que passam a vida inteira dizendo assim, que sou servo de Deus, Ele quer que você venha ter intimidade com Ele, Não ser só servo. Ele quer que você saiba que você é filho, que você é amada, você é querida, você, é especial para Deus. Você não é apenas mais alguém que se converteu ao cristianismo, que se converteu a Jesus, mas você é filho, e que Deus possa curar hoje toda a orfandade, todo o mal, Às vezes nós estamos numa caminhada, eu já tenho aí uns 15 anos de caminhada com Jesus, e às vezes a gente se vê ainda preso naquela orfandade, Aquilo que o pai terrestre não fez, as acusações que o inimigo coloca sobre nós, que nós não éramos merecedores desse amor, não. E Jesus quer que nós venhamos entender que Ele pagou o preço na cruz para que nós possamos nos achegar a Deus, nos achegar ao Pai, chamar Ele de Abba Pai, Assim, que já não és mais servo, mas filho. O servo só faz aquilo que o seu dono manda, mas quando nós somos filhos, nós já sabemos o que o nosso pai quer, nós não estamos atentos a ouvir o que o nosso pai quer. Então, quantas das vezes a pessoa fala, eu sou serva, tá ali batendo. Sim, nós temos que servir, mas só porque está fazendo a obra, mas a gente tem que entender que ser servo de verdade não tem a ver com isso, Você servir de verdade não é você estar ali, dentro de uma obra, colocando a mão na massa. Não é somente isso. É você ter entendimento e querer que outras pessoas entendam que nada pode nos roubar o amor de Deus. Nada pode nos tirar dessa presença maravilhosa. Que nada pode nos abater quando estamos alicerçados num pai. Um pai que não é igual a um pai terreno. O pai terreno, ele nos magoa, nos fere, ele nos abandona muitas das vezes, mas o nosso Deus, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa, ele sempre está ali com as mãos estendidas para mim e para você. Então, nós temos que receber, de mão aberta, tudo que Deus fez por mim. Se nós somos agora co-herdeiros em Cristo Jesus, isto é, Jesus já pagou o preço na cruz. Jesus já conquistou por mim e por você. Jesus, ele já pagou um alto preço para que nós venhamos viver livres, não como escravos, livres, sem condenação alguma, ter alegria de viver e não deixar acusações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entender essa verdade, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhas amadas, aleluia. Então, que nós venhamos entender que não basta querer ser servo, tem que ter entendimento de filho. Quantas pessoas estão sendo servos de Deus,
mas não tem usufruído do direito de ser filho. Não tem usufruído dos direitos de filho. O filho nem sempre ele age correto, como nossos filhos. Às vezes nós temos que repreendê-lo, mas eles nunca vão deixar de ser nossos filhos. E assim é Deus comigo e com você. Você pode falhar, você pode pecar, você pode cair, mas ele não é um acusador, ele não vai ficar te caluniando, ele não vai ficar te apontando, ele vai estender as mãos, ele vai te direcionar na palavra, ele vai te direcionar, né, com entendimento. Ele vai te dar discernimento para você entender. Basta você querer. Mas muitas das vezes na caminhada, nós somos taxados, nós somos cobrados pelo serviço, por servir. Mas esquecemos que nós somos filhos. Consequentemente, se somos filhos, nós vamos servir, porque nós vamos ter entendimento do que Jesus fez por mim e por você. Nós vamos querer que outras pessoas venham usufruir de tudo que Jesus conquistou lá na cruz. Ele conquistou bênção e não maldição. Nós éramos fracos, ele nos torna forte, porque ele deixou o Espírito dele, o Espírito Santo dele habitando em mim e em você. Então, nós não somos como nós éramos, nós não somos escravos mais do medo. Nós temos Jesus que nos anima, nos transforma, nos direciona. Então, que nós venhamos entender, enxergar que nós somos filhos de Deus. Então, se você ainda não tinha conseguido entender isso, né? O Espírito Santo de Deus hoje está nos direcionando, nos ensinando e nos garantindo que Deus, ele nos ama. Ele não nos abandonou. Tem situações que parece que nós estamos sozinhos, que nós não vamos chegar lá, mas é apenas um processo, é apenas Deus nos moldando para algo muito maior. Ele nos ama tanto que ele não vai chegar e nos colocar num lugar para passarmos vergonha. Ele não vai colocar nós numa posição em que nós não vamos saber lidar. Ele primeiro nos direciona, é como dentro de uma empresa. Primeiro nós começamos pequenos, aprendendo, vamos confiando, né? Vamos pegar a confiança ali. E também as pessoas ali que governam aquele lugar, cuidam daquele lugar, ele vai vendo, você pode confiar em você, né? O que ele pode pôr mais para você cuidar. Então, aí você vai subir de cargo. E assim também na vida espiritual. Deus, ele vai nos direcionando para algo que ele tem, que é grandioso e poderoso, mas primeiro precisamos ser moldados, direcionados para estar no centro da vontade de Deus. Quantas das vezes nós achamos que estamos prontos, mas quando passamos na prova, aí vem o medo, aí vem a preocupação, aí vem aquela falta do perdão que está aí escondida dentro de mim e de você. Então comece hoje a esvaziar-se de toda a culpa, né? Primeiro, antes mesmo de querer ser servos, queira ser filho. Antes de querer ser servo, tenha entendimento do que é ser filho. Não é você ter que fazer algo para Deus para ter algo em troca, não. É você saber que ele pagou um alto preço na cruz para que você fosse resgatado, salvo, cordeiro em Cristo. Então ele deixou para nós todas as heranças, né, materiais. Ele conquistou para mim e para você. Nós temos que nos posicionar para que nós venhamos tomar posse de tudo isso em nome de Jesus, amém? Então, como um bom filho, nós temos que querer o quê? Um bom filho quer servir o pai, quer fazer o melhor para o pai, né? Então, há uma grande diferença de ser servo e depois querer ser filho, mas primeiro ser filho e querer servir ao Deus poderoso e santo. Então, quando nós nos sentimos protegidos, cuidados e temos entendimento do quanto esse pai é poderoso, é grandioso, nós não vamos agir como escravos, como servos, nós vamos querer servir de livre e espontânea vontade, amém? Então, antes de querer servir, tenha pleno conhecimento de que você é filho, é cordeiro em Cristo Jesus, amém? Então, Jesus, ele pagou um preço por mim e por você, né? Então, nós vamos ver que muitas das vezes nós estamos lá, como Maria, quando estava peregrinando para ir para Jerusalém, né? No caminho, ela se perdeu ali de Jesus. E aconteceu, lá em Lucas 2,46, diz assim: e aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, pensa bem, Jesus, ainda pequeno, estava sentado no templo, fazendo o quê? Assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Então, veja bem, quantas das vezes nós estávamos assim? Como a gente pode falar, mas como pode esse pai e essa mãe não ter prestado conta que Jesus, ele se perdeu?
ele não estava no meio deles. Depois de 3 dias, passado 3 dias, que foi descobrir que ele estava no templo. E quantas das vezes nós olhamos na nossa caminhada e nós vamos ver que muitas das vezes a gente deixou isso. Os problemas deixou Jesus em segundo plano. As preocupações deixou Deus no segundo plano. Mas Deus quer mostrar para mim e para você que a resposta de Jesus foi maravilhosa, né? Em Lucas 2:49 diz assim: e ele disse: por que é que me procurais? Por que você tem me procurado? Por que me procurais? Falou assim para o pai e para a mãe. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Agora ele fala das coisas do reino de Deus. Ele busca as coisas de Deus. E quantas das vezes nós estávamos assim, sem ter entendimento que nós estávamos como? Uma caminhada toda, nós perdemos a visão de Cristo, perdemos a visão do reino, não buscamos, não jejuamos como antes, não oramos como antes. E Jesus hoje ele faz essa pergunta para mim: por que, para mim e para você, por que é que me procurais? Por que você me procura? O que você quer de mim? O que você deseja? Né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então, primeiro, Jesus, ele se pôs como filho, e ele é o filho amado de Deus, o unigênito, que se tornou o primogênito, né, para nos dar o direito de ser co-herdeiro em Cristo Jesus. E ele, então, por ser filho, ele queria servir, cuidar das coisas de um pai. Veja, geralmente, muitas das vezes, as empresas, o pai quer passar ali a administração para o filho. Ainda mais quando é uma empresa grande, bem sucedida. Imagina o reino de Deus. Ele não pode deixar o reino, tudo que ele fez e construiu nessa terra, que é grandioso e poderoso, na mão de Satanás. Ele precisava levantar um povo para tomar posse de tudo aquilo que ele fez, em excelência. Então nós temos que tomar essa posição de filho e filha e dizer: eu vou conseguir, eu posso, eu vou usufruir do melhor dessa terra, porque eu sou filha amada de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.